Olá, você já ouviu falar sobre o que é conhecimento filosófico? Fique aqui até o final desse vídeo que você vai entender o que é conhecimento filosófico, o que norteia esse tipo de conhecimento, quais são as suas principais características e um exemplo prático sobre ele, ok? Então, se inscreva no canal e vamos lá. Respondendo ao nosso primeiro ponto, o questionamento. O que é conhecimento filosófico? Preste bem atenção. Você sabia que, etimologicamente, a palavra filosofia é grega? É composta por duas outras palavras. Philo, que significa ou que deriva de filia, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais, e de sofia, que significa sabedoria, de onde vem a palavra sofos, sábio. Então, filosofia significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Filósofo é aquele que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Então, que tal? Vamos agora para o segundo ponto, o questionamento. É o que norteia o conhecimento filosófico? Vejamos. O conhecimento filosófico trabalha com ideias, compreenda isso. Ele trabalha dentro do contexto da racionalidade, relações conceituais coerentes, organizadas, mas não redutíveis a realidades materiais. Não trabalha com o empírico, trabalha dentro da racionalidade. Esse tipo de conhecimento procura compreender a realidade em seu contexto universal, explicações gerais, que possa ser percebida pelo homem. Propõe fornecer conteúdos reflexivos e lógicos de mudança e transformação da realidade. Questiona, indaga sobre o homem e as coisas da vida. Questiona sobre o mundo. Questiona a sociedade, questiona a religião, questiona. Uma eterna reflexão, tentando explicar o fenômeno. O filosofar é um interrogar, é um contínuo questionar a si e a realidade. A filosofia não é algo acabado. Preste bem atenção nisso que eu estou falando para você. É uma busca constante do sentido, de justificação, de possibilidades, de interpretação e respeito de tudo aquilo que envolve o homem e sobre o próprio homem em sua existência concreta. Portanto, podemos dizer que o conhecimento filosófico é um constante questionar, indagar, cujas respostas se tornam objeto de novos questionamentos e indagações. A filosofia é uma busca contínua no sentido último das coisas. É uma postura de indagação e reflexão para descobrir e compreender a natureza das coisas. E o mais profundo, tentando compreender, reflete sobre os dados concretos da realidade, reflete, não trabalha com uma ciência de forma empírica, e desloca-se para a reflexão, possibilitando ao ser humano uma orientação para a sua prática. O conhecimento filosófico difere-se das ciências. Preste bem atenção, pois enquanto as ciências, se preocupam em atingir os fatos concretos dentro do empírico, explicaram através da experimentação, mediante instrumentos técnicos, recursos metodológicos e recursos de observação. Já o conhecimento filosófico trabalha com ideias, enunciados, conteúdos reflexivos, não postos à experimentação, como ocorre com as ciências. Lembrando que as ciências saíram da filosofia, quando ela parte para a experimentação. O método utilizado no conhecimento filosófico é o racional. Então, a filosofia trabalha com método também, mas só que o método é o racional. O conhecimento filosófico indaga sobre os conceitos que são postos pela ciência e também as questões que não se situam no âmbito das ciências.
busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Vou dar um exemplo. O conhecimento científico delimita, fragmenta, analisa o objeto da pesquisa, enquanto a filosofia está sempre em busca do mais geral, das leis mais universais que englobam e harmonizem as conclusões científicas. A ciência atinge segmentos da realidade, enquanto a filosofia está preocupada pela formulação de uma concepção unificante do universo. Portanto, filosofar é interrogar, é questionar, principalmente sobre os fatos, os problemas que cercam o homem concreto, inserido no contexto histórico, é claro. Esse contexto muda através dos tempos, o que explica também o deslocamento de temas de reflexão filosófica. Alguns temas perpassam a história como o próprio homem. Então, alguns temas filosóficos. Qual o sentido do homem e da vida? Existe ou não existe o absoluto? A liberdade? Todavia, o campo de reflexão ampliou-se muito mais nos dias atuais. Hoje, por exemplo, os filósofos, além de interrogações tradicionais, formulam novas questões, como, por exemplo, o homem será dominado pela técnica? A máquina substituirá o homem? O homem será produzido em séries, em tubo de ensaio? O progresso técnico é um benefício para a humanidade? Quando chegará a vez do combate contra a fome e a miséria? Portanto, a filosofia procura compreender a realidade em seu contexto mais universal. A filosofia vai além das possibilidades das ciências experimentais e continua sempre a questionar o real, mesmo com todo o avanço das ciências. Então, olha, compete à ciência, por exemplo, determinar as causas reais, concretas, observáveis do aparecimento do câncer em determinado indivíduo, mas fugiria, não é da alçada da pesquisa, a razão última da dor, do sofrimento, da morte, bem como os motivos de sua desigual distribuição de males físicos entre os homens. Embora o objeto material das ciências e da filosofia seja o mesmo, a filosofia não se confunde com as ciências particulares, porque estas últimas, fiéis aos seus métodos, jamais poderão pronunciar-se sobre as causas mais remotas ou finalidades supremas, tais como o campo de interesse específico é a função da filosofia. Agora preste atenção, vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é quais as principais características que poderemos elencar sobre o conhecimento filosófico. Vamos para a primeira característica. Ó, o conhecimento filosófico tem uma característica de ser crítico. Por quê? Porque questiona e indaga sobre os conceitos que são postos pelas ciências e também as questões que não se situam no âmbito das ciências. Busca-se uma crítica racional. Por exemplo, o progresso técnico beneficia a humanidade? Qual o significado do valor no mundo atual? Do valor no mundo atual? Outra característica, podemos elencar, como ele é valorativo. O que é ser valorativo? Parte de hipóteses, enunciados, conteúdos reflexivos, que não poderão ser submetidos à observação. A filosofia não trabalha com experimentação. As hipóteses filosóficas baseiam-se na experiência e não na experimentação. Outra característica da filosofia é que ela é racional, porque consiste num conjunto de enunciados logicamente correlacionados, trabalha com ideias, enunciados, conteúdos reflexivos, procura compreender a realidade em seu contexto universal. Enquanto a ciência trabalha com os particulares, a filosofia trabalha com elementos universais. Outra característica é que a filosofia, como a ciência, é sistemática. Ou seja, o que é ser sistemática dentro do contexto da filosofia? As hipóteses e os enunciados visam uma representação coerente da realidade estudada, reflete sobre os dados concretos da realidade e desloca-se para a reflexão,
trabalha com ideias, relações conceituais coerentes, não redutíveis a realidades materiais. O método utilizado no conhecimento filosófico é o racional, busca a sistematização das ideias, trabalha com a organização das ideias. Outra característica da filosofia é não verificável, que eu venho falando constantemente. Ou seja, as ideias, os enunciados, as hipóteses da filosofia não podem ser confirmadas nem refutadas. É uma postura de indagação e reflexão para descobrir e compreender a natureza das coisas. Não utiliza a experimentação. Eu sempre retomo essa questão. Não utiliza a experimentação. E por último, outra característica é que ela é geral, pois procura compreender a realidade no contexto mais universal e o sentido de tudo que envolve o homem. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. A filosofia está sempre à procura do mais geral, das leis mais universais. Agora, em nosso quarto ponto, ou questionamento, vamos a um exemplo prático para você tentar entender melhor sobre o conhecimento filosófico. Imagine que duas pessoas, vamos imaginar que duas pessoas estão debatendo sobre a felicidade. Uma delas diz: ser feliz é ter dinheiro e sucesso na carreira. Esse é um ponto de vista de uma. A outra responde: o ponto de vista da outra. Eu acho que a felicidade está em ter boas relações e viver em paz, independente do dinheiro. Então, essa discussão não tem uma resposta absoluta, porque envolve reflexões sobre a natureza da felicidade, os valores de cada pessoa e o sentido de vida. Esse é um exemplo de conhecimento filosófico, pois se baseia na reflexão, argumentação e análise de conceitos abstratos, sem depender de uma resposta objetiva ou científica. Então, diferente do senso comum ou do conhecimento científico, o conhecimento filosófico não busca verdades absolutas, mas sim questionar, ampliar a compreensão sobre o mundo e incentivar o pensamento crítico. Afinal, o que é a felicidade? O que torna a vida significativa? Essas são questões que a filosofia estuda há séculos. E agora? E aí? Curtiu essa viagem pelo mundo do conhecimento filosófico? Como vimos, a filosofia não nos dá respostas definitivas, mas nos ensina a pensar de forma mais crítica e profunda sobre a vida, a sociedade e a própria existência. Questionar é essencial para ampliarmos nossa visão de mundo e compreendermos melhor as nossas próprias ideias. Afinal, a filosofia está presente em tudo, nas nossas escolhas diárias, nas nossas discussões sobre moralidade, política, ciência e até na busca pela felicidade. O mais importante é nunca parar de perguntar, de questionar, de refletir. Como disse Sócrates, uma vida não questionada não merece ser vivida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que a gente possa produzir mais vídeos sobre diversos temas da ciência e da pesquisa. E ativar o sininho para mais conteúdos como esse. E me conte aqui nos comentários abaixo qual é a questão filosófica que mais te faz refletir. Vamos trocar ideias? Um grande abraço e até a próxima. E não deixar de assistir os próximos vídeos do canal Ciência e Pesquisa.